Olá, vamos falar hoje sobre férias. Então, nós fizemos uma abordagem geral sobre a rotina trabalhista, falamos da legislação trabalhista, falamos sobre a questão da hierarquia das leis, falamos sobre folha de pagamento, rescisão contratual, férias, e hoje vamos tratar de uma maneira mais específica do tema férias. Objetivos da nossa aula hoje: aplicar os conceitos e procedimentos relacionados à provisão de férias, demonstrar o cálculo das férias dos empregados e aplicar o parcelamento de férias. Esse é o nosso objetivo, então, nessa nossa aula de hoje. Então, primeiro, lembrando que as férias é um direito do trabalhador assegurado já na Constituição Federal de 1988. Então, todo trabalhador ele tem um período aquisitivo de 12 meses e com esses 12 meses ele adquire o direito de receber 30 dias de trabalho estando em descanso. Então, as férias é isso, ele vai descansar 30 dias e ele vai receber por esses dias. Esses direitos, a gente falou de 30 dias, mas o trabalhador que tem faltas durante o período aquisitivo, pode dar direito à empresa descontar, de acordo com a tabela que nós vamos ver na sequência. Então, esse direito de 30 dias pode ter um desconto de acordo com a legislação. Ok. Além do valor que o trabalhador recebe, que são as 30 dias de férias, ele tem direito também a 1/3 de adicional sobre férias. Então ele vai descansar 30 dias, ele vai receber esses 30 dias e vai receber também o valor equivalente a 1/3 da maior remuneração do trabalhador. Lembrando que nós falamos isso quando nós falamos do cálculo da folha de pagamento, que existe o salário, né? Existe o salário, é o valor base do trabalhador, e o trabalhador ao longo dos meses ele pode ter eventualmente horas extras, ele pode ter adicional de insalubridade, de periculosidade, adicional noturno. Então, quando a gente fala de remuneração, nós estamos falando que além que na hora de calcular, por exemplo, as férias, que é o caso que nós estamos abordando, ele vai receber sobre o valor da remuneração, ou seja, acrescido desses demais direitos que a gente citou, tá? Então ele vai receber e vai ter 1/3 sobre esse valor de remuneração. Outro ponto importante é que o trabalhador ele pode negociar com a empresa e ao invés de descansar 30 dias, ele pode negociar, descansar 20 dias e receber 10 dias na forma de abono pecuniário. Vamos fazer a demonstração também deste cálculo. Lembrando que sempre tratando-se de direito trabalhista e partindo do que a gente discute hoje, que é a linha geral, que a gente discute hoje, que é o que foi estabelecido na CLT, são as garantias constitucionais, pode haver negociação, né, entre as partes ou entre os sindicatos, patronais e de funcionários, acrescendo direitos ao que a gente está sempre discutindo nas nossas aulas. Não na forma de cálculos, mas nos benefícios, ok? Bom, primeira coisa, entendendo a legislação. Então, pensando o planejamento de férias, tá? Um período aquisitivo são os 12 meses trabalhados. Então, por exemplo, o trabalhador ele começou a trabalhar no dia 10 de janeiro de 2021. Então, no dia 9 de janeiro de 2022, ele completa o período aquisitivo, ok? Agora, depois dessa questão do período aquisitivo, tá ok. Então, quando que a empresa obrigatoriamente tem que conceder essas férias? Ou seja, o período concessivo.
Então a empresa tem que conceder essas férias a partir, no caso desse exemplo que nós falamos, do dia 10 de janeiro de 2022 até o dia 9 de janeiro de 2023. Então, o período de concessão são os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Se a empresa não concede as férias ao trabalhador no período concessivo, acarreta uma multa de 30 dias de remuneração para esse trabalhador. Tá? Então, vai gerar essa multa caso a empresa não faça o pagamento, a concessão e pagamento no período concessivo. Então, nossos controles têm que ser muito rígidos e a gente tem que trabalhar com planejamento de férias. Então, você tem o seu trabalhador, os seus trabalhadores, melhor dizendo, né? Então, já fazer um planejamento de quando será concedida as férias para esses trabalhadores. Isso, tranquilamente, a gente pode fazer o controle por um software de departamento pessoal, de gestão de pessoas, tá? Então, o período de gozo de férias é o período de descanso. Então, você, por exemplo, no exemplo que a gente coloca aqui em anexo no slide, colocamos um exemplo em que o trabalhador, ele tiraria as férias, descansaria as férias do dia 1/6, no caso do nosso exemplo de 2022, até 30/6 de 2022. Então, isso é planejamento. Então, nós temos que fazer o planejamento das férias do trabalhador. Férias, providências legais. Então, quais as providências legais a serem tomadas quando das férias? Primeiro, aviso prévio de no mínimo 30 dias. Então, você tem que avisar com antecedência para o funcionário da data de início das férias, para que ele possa se planejar, que ele possa se organizar para as férias. Então, é obrigatório, a primeira providência que a gente deve considerar é o aviso com antecedência de no mínimo 30 dias. Outro ponto é o cálculo, né, o cálculo das férias. Então, o cálculo das férias, observando que você vai trabalhar com o salário, o último salário do trabalhador, mas vai calcular média de horas extras, vai considerar média de comissões, você vai considerar também os adicionais que ele tem, adicional noturno, adicional periculosidade, adicional insalubridade, enfim, todo e qualquer adicional que ele tenha para calcular as férias. Você lembrando que você tem 1/3 a mais no valor das férias e que quando do cálculo são feitos também os descontos legais, exceção ao Vale Transporte, porque nesse período de férias não haverá concessão do Vale Transporte, portanto não haverá o desconto do valor referente a isso. Outro ponto é o pagamento. O pagamento ele tem que se dar com uma antecedência de 2 dias, então no máximo 2 dias antes do início das férias do trabalhador, a empresa deve fazer o pagamento. O pagamento é antecipado. E, por fim, não podemos esquecer de registrar na carteira de trabalho e nos registros da empresa o período de concessão de férias. Então, essas são as providências legais referentes a férias do trabalhador. Ok, vamos falar então agora provisão de férias. Provisão, sim, você deve fazer essa provisão. Contabilmente, essa provisão ela é necessária. Então, você vai ter a estimativa salarial do trabalhador quanto
as férias a serem pagas. Então ali a gente tem um exemplo de provisão. Então para a gente chegar nos valores, tá? Então fechamento da folha mensal, contabilização 1/12 por mês. Então o período em que o trabalhador adquire as férias são 12 meses. Então 1/12 ao mês é o valor que você vai contabilizar e provisionar. Detalhe, mês trabalhado ou fração não inferior a 15 dias, tá? Então você trabalhou 15 dias, tem direito, nós temos que contar 1/12 referente a esse mês, tá? E mais 1/3 constitucional. Então, por exemplo, o trabalhador que percebe um salário de 3.600, né? 1/3 de 3.600 é 1.200, então ele faz jus a 4.800 de valor de férias. Em cima desses valores a gente calcula 1/12, divide por 12 e multiplica por 1. Então dividindo 4.800 dividido por 12 e multiplicando por 1, R$400 por mês é o valor a ser provisionado contabilmente referente às férias desse trabalhador. E dessa forma a gente fará com todos os trabalhadores. E lógico, hoje com os softwares que nós temos de gestão de pessoal, isso se dá de uma maneira bem tranquila. É bem fácil a gente manter esse controle, mas a informação é fundamental para o gestor de departamento pessoal. Bom, então você tem um demonstrativo mês a mês. O trabalhador entrou no dia 1 de abril ou 15 de abril, vou colocar 1 de abril. Então 1 de abril ele entrou na empresa e 1/12 de abril, R$400. Aí depois mais 1/12 de maio, mais 400, vai a 800. Perceba que essa evolução mês a mês, no final do período você contabilizou o total de 4.800. Isso aí é uma provisão do período aquisitivo, o período que ele adquiriu o direito a essas férias. Prosseguindo, pessoal, vamos fazer o cálculo para o pagamento. Composição do valor do bruto das férias, considerando o salário da provisão. Então, férias, 30 dias, 3.600. 1/3 constitucional, 1.800. Valor bruto das férias, 4.800. Falo sempre valor bruto, porque, como nós falamos, na hora de pagar, nós temos que fazer os descontos legais referente a isso. Tá? O trabalhador receberá o valor correspondente aos 4.800, ou seja, acrescentamos 1/3, com a dedução dos pagamentos legais. Ok? Vamos mais adiante. Composição do valor bruto das férias com opção de abono pecuniário. Lembra que a gente falou de abono pecuniário? Então, são 10 dias que o trabalhador pode negociar com a empresa. Ao invés de descansar 30, ele pode descansar 20 e receber esses 10 em dinheiro. Então, cálculo para isso, demonstrando em separado sempre, férias, 20 dias, pensando sempre o mesmo exemplo do salário de 3.600. Tá? 20 dias, 3.600 dividido por 30, que é o valor diário, vezes 20, que dá os 20 dias, 2.400. 1/3 constitucional sobre esse valor, R$800. Abono pecuniário de 10 dias, 1.200. 1/3 constitucional sobre o abono, quer dizer, o trabalhador ele tem direito também a esse período de abono com 1/3. Ele optou pelo abono pecuniário, mas ele fará jus também a esse 1/3 do valor. Total bruto, R$4.800. Ok? Demonstrado os valores. O trabalhador receberá o valor bruto acima, e aí, lógico, aqui é o valor bruto, deduzindo-se os descontos do trabalhador. Agora vamos a um detalhe importante. Nós falamos do direito das férias, nós falamos dos 30 dias a cada 12 meses de período aquisitivo, né? Falamos dessa quantidade e dissemos que
dissemos que pode acontecer, né? Ou legalmente a empresa ela pode descontar as faltas não justificadas do trabalhador. Tá? De que forma se dá isso? Vamos lá. Então, vocês podem observar aqui no slide abaixo, a cada período aquisitivo de 12 meses, o trabalhador que faltar uma certa quantidade de dias sem justificativa terá menos dias de férias na seguinte proporção. Aí a proporção, tá? Até 5 faltas no período aquisitivo são 30 dias corridos de férias. Lembrando que são faltas sem justificativas. Nós podemos descontar faltas sem justificativas. Então, até 5 dias no período aquisitivo, 5 faltas, são 30 dias. De 6 a 14 faltas no período aquisitivo, ao invés de 30 dias, o trabalhador terá direito apenas a 24 dias corridos de férias. Se no período aquisitivo o trabalhador faltou de 15 a 23 dias, o direito do trabalhador será 18 dias corridos de férias. Se o trabalhador no período aquisitivo faltou de 24 a 32 faltas no período, o direito do trabalhador nas férias será de 12 dias corridos de férias. Acima de 32 faltas no período, o empregado perde o direito às férias. Ok, mas como é que seria esse cálculo? Vamos lá. Pensando esse pagamento, numa situação, como o slide abaixo mostra, de composição de valor bruto de férias, considerando 7 dias injustificados. Lembrem-se que nós falamos, no caso desse exemplo, é 7 dias de falta não justificadas. Ó, de 6 a 14, o direito são 24 dias corridos. Ok? Então tá, 24 dias. Então, pensando aquele salário do exemplo, R$ 33.600. Aí nós pegamos 3.600, dividimos por 30 e multiplicamos por 24. Então, aí nós temos o valor dos 24 dias de férias, que é o direito do trabalhador. Aí, na sequência, o 1/3 constitucional, o segundo 1/3 de adicional, será sobre esse valor, o valor dos 24 dias, que no caso deu 960. Então, valor bruto de férias, 3.860. A folha de pagamento fará a contabilidade considerando 24 dias de férias e 6 dias de salário. Ok? Outro ponto agora que nós vamos abordar é a questão do reflexo nas férias das horas extras, né? Então, horas extras com 50%, que é a hora extra que constitucionalmente se estabelece, que é o valor acrescido à hora normal, o valor mínimo que você deve acrescer, né? E as horas extras de 100% são horas extras em dobro, horas extras referentes a folgas ou algum acordo trabalhista referente a feriados, enfim, uma situação específica. Então, no nosso exemplo que vocês observam aí, né, pensando aqui do lado direito da tela, você tem a quantidade de horas. No exemplo de fevereiro e a janeiro seria o período aquisitivo. Então, a quantidade mensal, horas de 50% e 100%. Né? Para atender uma situação de um salário de R$ 1.500, lembrando que a hora normal aí em R$ 1.500 seria R$ 6,81, hora normal. Aí a gente calcularia as horas extras em cima disso, né? Acrescentando os percentuais devidos. A média de horas extras, aí pensando total de horas extras com 50%, né? A média ficou em 32 horas e o total de horas extras com 100%, 8 horas. Então, basta somar a quantidade de horas dos 2 meses e dividir por 12, ok? E aí seríamos o reflexo das horas extras nas férias. De que forma? Vamos lá? Ok. O valor das médias. Nós
nós consideramos o salário de R$ 6,81 como salário normal, em cima do salário de 1.500, né? Então, 1.500 dividido por 220, né? Você tem o 6,81. Então, horas vezes com 50%, você tem que acrescentar 50% nessas horas e multiplicar pelos 32 horas, né? E, da mesma maneira, 6,81 pensando as horas extras dobradas, então você tem que acrescentar 100% na hora, né, em valor de cada hora, e multiplicar por 8. Então ali você chegou a 108,46, 326,88 mais 108,96, 435,84 é o valor da total das médias. Então tá, na hora de a gente calcular a base lá embaixo, nós temos que considerar também o DSR do mês das férias. Então o reflexo do DSR tem que entrar também nas férias. Tá? Então nós vamos pegar, considerando que no mês de férias nós tínhamos uma situação de 25 dias úteis, 4 domingos e um feriado, a gente divide esse total, para pensar o DSR, divide o total, o valor total de 435 que nós estabelecemos ali, dividimos por 25, que é o número de dias úteis, e multiplicamos por 5, que é domingos e feriados. Então deu mais 87,16. Então lá embaixo vocês veem, então nós temos um salário mensal de 1.500, a média das horas extras deu 326,88, a média das horas extras 100% deu 108,96 e o DSR do mês das férias deu 87,16. Então total bruto 2023, 30 dias, 2023, 30 dias de férias 2023. Aí acrescentando um terço constitucional, adicional de um terço, 674,33. Então, total bruto seria 2.697,33. Sobre esse valor que nós faríamos os descontos legais para pagamento ao trabalhador. No caso esse trabalhador tenha tido faltas, então depois de todos esses cálculos que nós fizemos das médias, ao invés de você pagar férias de 30 dias, você pagaria proporcional, como a gente fez no cálculo anterior. Bom, férias coletivas e férias parceladas. Férias coletivas, a necessidade de comunicar as férias coletivas ao Ministério do Trabalho, sindicatos e trabalhadores. Tá? É uma obrigatória. Você pode conceder férias coletivas? Pode. Importante comunicar, fazer as devidas anotações nas carteiras de trabalho também, não podemos esquecer esses detalhes. Vamos colocar exemplos ali de concessão, então em 2 períodos, por exemplo, 15 dias e 15 dias, né? Ou 10 dias e 20 dias. Então, você não pode pensar férias coletivas ou férias parceladas numa quantidade inferior a 10 dias, então pelo menos 10 dias. Então você pode dividir em 2 períodos ou até 3 períodos. Olha lá, 3 períodos, 14 dias, depois 8 dias, depois 8 dias. Então, no caso, se você divide em 3 períodos, nenhum desses períodos pode ser inferior a 5 dias. O que aprendemos então? Aplicar os conceitos e procedimentos relacionados à provisão de férias, como formar o período aquisitivo e atentar para o prazo máximo de concessão de férias. Calcular o valor das férias com um terço constitucional referente aos 30 dias de descanso com a possibilidade de venda de até 10 dias, não é? Do trabalhador descansaria ao invés de 20 dias, 30 dias, 20 dias e negociaria esses 10 dias que a gente falou que seria um período de abono pecuniário. E também buscamos entender, né, como funcionam as férias coletivas e também o parcelamento das férias através do acordo individual. Até a próxima.